Cumprindo o nosso horário. Eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou um dos responsáveis pela Consiste. Bem-vindos. Bem-vindos ao 8º lanchinho que nós fazemos esse ano e ao lanchinho de número 298 que realizamos ao longo desses quase 30 anos de empresa. Eu gosto muito das sextas-feiras. Recarrega as energias. 3 são os motivos dos lanchins. Primeiro, a nossa equipe. Foi e sempre será. Queremos que as pessoas tenham uma cabeça diferente. Há poucos meses eu li um livro que me tocou muito, O Poder do Hábito. E a nossa cabeça é preguiçosa. Nós já sabemos disso. Eu costumo dizer que tem um erro de arquitetura no nosso corpo. O cérebro devia ficar aqui. Porque quando você comia, quando você respirava, ele funcionava. Dá trabalho, o sangue tem que subir, cansa. Segundo, retribuir para aqueles que pagam as nossas contas. E terceiro, devolver para a sociedade uma parcela significante do que ela faz. 3 também são os objetivos. Primeiro, aprender todo o tempo, inclusive aprender a mudar as coisas. É outro desafio. Segundo, construir uma rica rede de relacionamento, a nossa Vale Ouro em Pó. E terceiro, viver grandes momentos. Estamos aqui para celebrar intensamente. Cada dia é um dia menos, ninguém tem dúvida disso. Aqui está um pouco da nossa história. Em 29 anos, nós implantamos soluções em mais de 1.200, precisamente 1.271 empresas. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Esse é o motivo pelo qual nós estamos na vida, e aqui não tem nenhum romantismo. Por que nós colocamos essa palavra? Porque cada um tem uma definição diferente de felicidade. A essência é a mesma, mas é sempre diferente. Estamos aqui para falar de empresa. Opa, desculpe. E o que nós fizemos foi juntar essas duas coisas. Esse é o slogan do nosso produto, que tem muito a ver com felicidade, que chama XTR, e está aí dito, multiplicando tempo e resultados. O que eu quero dizer com isso? A essência é a mesma, mas para cada situação ele é diferente, como a felicidade. A pergunta é, o que ele faz? Ele faz muita coisa. E levamos muito tempo, Chiquito, para descobrir que ninguém precisa de tudo. Tem um animal chamado pato, que é muito diferente da galinha. É muito diferente da galinha em muitos aspectos. Primeiro, a galinha, quando bota ovo, todo mundo sabe, canta. O pato não faz, então os ovos da galinha são mais valorizados. Outro ponto é que o pato faz bem algumas coisas e não faz nada excepcional. Nós criamos um mantra, é fazer mais, melhor, mais rápido, cada vez mais, em qualquer lugar. É um poder que transforma dado, é uma solução que transforma dado em informação, em conhecimento, que dá muito poder. E nem sempre as pessoas estão preparadas para terem poder. Aliás, dizem que se você quer conhecer o homem, dê poder a ele. Mas se quiser conhecer de verdade, tire esse poder. Aí está a tela da base de conteúdo do XTR. E uma das coisas muito legais que ela tem hoje é que ela é inteligente. Você quer escrever, quer procurar alguma coisa, e aqui só está a parte de cima, você vai escrevendo aqui e ele vai lhe dizendo o que ele tem embaixo. Isso ajuda a economizar um tempo absurdo. Essa semana, no início da semana, eu passei alguns dias em São Paulo e a receptividade do produto é enorme. Mas todo lanchinho tem uma palavra. Nós queremos que cada dia da nossa empresa seja diferente. Do Murilo não é fácil fazer isso. Todo dia fazer diferente. Cansa a cabeça, o corpo, mas o espírito está nobre. E uma língua que certamente o senhor conhece melhor do que qualquer um aqui, que é o latim, eu gosto muito da expressão ad hoc. Você está preparado para qualquer mudança. E se você faz esse exercício, o exercício da mudança é fácil. Mas aqui estão as interrogações que vieram de como fazer a abertura do seu lanchinho. Confesso a vocês que eu nunca tive tanta dificuldade. Mas temos que fazer. Eu costumo dizer que quando você está sob pressão, duas palavras são muito importantes, a persistência e a paciência. Mas quando você está jogando solto, a palavra é velocidade. O que nós fizemos foi isso. Vamos lá, Moisés? Aqui está a tela de busca, onde nós pesquisamos 2 palavras, Ramos e Krieger,
que são os sobrenomes do nosso convidado. E nós identificamos algumas pessoas com esse sobrenome, numa região do estado de Santa Catarina, e que eu pergunto hoje, Marcílio César Ramos Krieger é parente seu? Irmão. E Marco Aurélio? Irmão. Eles sabem que o senhor está aqui? Então vamos fazer eles saber. Nós estamos transmitindo ao vivo para a internet. Que tal se o senhor falar com eles e dizer para ele entrar na internet? Marco Aurélio, porque o Marcílio é parecido. Marco Aurélio, o telefone dele... 021, obrigado, Graziela. 48, qual que é o número? 3266. Ele vai pensar que é alguma pegadinha do Faustão, mas hoje é sexta-feira ainda. Todo seu. Parece quem sabe faz ao vivo, né? Passa o site para ele, viu, Moisés? Está chamando? Mostra o mapa aí, Moisés. Onde é ele... É isso aí? Eventualmente alguém tem que trabalhar, né? Então, Murilo, vem para cá, eu já falei demais. Muito obrigado. Não sei se eu digo bom dia ou boa tarde. Boa tarde. Ao receber o convite para dar essa palestra, feito pelo senhor Marcos e pela Graziela, eu pensei de início em dizer-lhes não. A razão disso foi o tema que me deram, falar de minha própria vida. Para ser sincero, nunca havia recebido convite semelhante. Por um certo poder, por bom senso e também por timidez, eu evito dar depoimentos pessoais. Quem me acompanha dominicalmente no Jornal à Tarde deve ter percebido nesses 3 anos e meio, onde escrevi quase 200 artigos, que raramente eu falo algo assim pessoal. E se alguém até quisesse fazer uma biografia ou escrever um artigo sobre a minha vida, a partir desses meus artigos, eu penso que não encheria 5 linhas de dados pessoais. O famoso teórico de comunicação, McLuhan, canadense, ele tendo diante de si os modernos meios de comunicação, ele dizia que o meio é a mensagem. Eu respeito e sei quanto há de verdade nesta afirmação. Ainda mais no nosso mundo, toda essa tecnologia, essa parafernália, a comunicação realmente mudou por causa disso. Mas eu, da minha parte, eu procuro continuar dando mais valor à mensagem, mais do que ao meio. Porque, no meu caso, como alguém que trabalha em função do Evangelho, eu continuo convicto de que a mensagem é importante, não aquele que a transmite. Por isso, os meus artigos e livros que eu tenho escrito podem ser muito bons para alguém conhecer minhas ideias, saber o que eu penso, mesmo que a pessoa não concorde, e eu respeito isto. Mas não tanto, então, para que um leitor saiba de detalhes de minha vida. Dificilmente alguém vai saber aqui que eu sou filatelista, coleciono selos de Nossa Senhora. Uma coleção que está um tanto parada desde que fiquei bispo, a gente não tem muito tempo, mas estão ali. Talvez poucos saibam que eu torço pelo Flamengo. São dados que não aparecem assim nos meus artigos e nos meus textos. Mas mesmo assim eu estou aqui pronto para enfrentar esta batalha.
há de falar sobre a história de minha vida, e eu mesmo, preparando esse texto, me perguntava, a quem que vai interessar isto? Se quiserem reclamar do tema escolhido, por favor, não vão reclamar com o bispo, mas com quem me convidou para vir aqui lhes falar. Então, primeiro ponto, eu sou sacerdote, e depois, eventualmente, fiquei bispo, mas a minha vocação era o sacerdócio. E como surgiu essa minha vocação? Eu tive que repensar. Garoto ainda, quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, eu vi meu irmão mais velho, esse, com quem a gente tentou contato, o Marco Aurélio. Até o telefone. Vi ele arrumar as malas. Eu tinha 6 anos, ele devia ter uns 13, 14, e ele indo para o seminário. E eu achei aquilo muito interessante, alguém ter mala, ganhar roupa nova e viajar para longe. Eu pensei, eu vou também ser padre. E você sabe que aos poucos foi firmando em mim uma ideia. Vale a pena ir para o seminário. Mais ainda, eu assistia numa igreja matriz da minha cidade de Brusque, no alto, havia uma igreja que agora foi derrubada e deu lugar a uma outra nova, muito bonita. Havia um padre que falava muito alto, muito forte, e aquilo me tocava. Ele transmitia convicção. E realmente era convicto, embora mais tarde eu descobri que o tom de voz dele era porque não havia microfone alto-falante na época, ele tinha que falar forte para ser ouvido. Mas aquilo me cativava. Aos poucos me integrei no grupo de coroinhas e comecei a ajudar procissões, ajudar missas, e achava tudo aquilo muito interessante. Acordava cedo, a missa era às 6 horas da manhã, e devia estar lá uns 15 minutos antes, mas para mim era um prazer. Eu não posso dizer que já se tratasse de uma vocação, de um chamado de Deus, mas eu diria que foi antes sinais, meios que Deus usou para me atrair e para me colocar diante dessa questão e da possibilidade de ser ou não padre. Em 56, quando eu tinha, portanto, 13 anos, e vocês nem tinham nascido ainda, aos poucos eu fui me preparar para o seminário de Corupá. O seminário de Corupá é uma cidade pequena, grande produtora de banana, fica a uns 80 quilômetros de Joinville. E a pessoa tem que ir para Corupá. Dificilmente alguém passa por Corupá. Mas é uma cidade assim, muito simpática e um município belíssimo, porque tem muitas cachoeiras. Fui para lá. E aos poucos, então, lá no seminário é que eu fui descobrindo o que significava mesmo ser padre. E creio que um dos momentos decisivos na minha vida foi quando eu tinha 15 anos. Corupá. Lugar como bem rural, bem interiorano. Terra de muita banana. E nos 15 anos eu me coloquei a questão, mas coloquei explicitamente, ser ou não ser padre. Analisei, pensei, rezei, porque eu pensei, é hora de eu decidir-me. E quando estava quase deixando o seminário, fui vendo, não, mas Deus está me chamando para esse caminho. Tomei uma decisão e também assumi um compromisso comigo mesmo, de não ficar a cada momento repensando a minha vida, porque eu acho que a vida, se ela não partir de alguns objetivos claros que se procura alcançar, você não chega a lugar nenhum. Eu agora apresentaria alguns momentos que eu julgo decisivos de minha vida. Vou lançar assim, não dá para entrar em muitos detalhes, mas o primeiro momento decisivo, assim, pensando interiormente, foi a própria ida para o seminário. Como eu lembrava, uns 13 anos, uma viagem longa, sofrida, não tanto pela distância geográfica, mas uma viagem porque era um corte na minha vida. As estradas eram
horríveis. Esse é o seminário onde eu estudei 7 anos. As estradas eram horríveis, muito pó. Mas, acima de tudo, eu percebia que ir para esse seminário significava uma ruptura de vida. Algo que deixar cidade, deixar família, deixar amigos. Eu gostava muito na minha cidade, de jogar bolinha de gude, que nós chamávamos de clica. E eu era bom nisso. E eu deixei tudo para o meu irmão, que era 1 ano e meio mais novo que eu, só que ele era muito ruim, e eu sabia que ele ia perdê-las todas no jogo, a Vera, como ele dizia. O que de fato aconteceu, para minha grande dor. Assim, uma alegria muito profunda, muita calma, porque foram momentos muito bonitos que eu vivi, onde construí grandes amigos e, acima de tudo, a minha vida se organizou bastante. Foi muito interessante. Quando terminaram os estudos de primeiro e segundo grau, estamos agora em 62, a gente recebia na época a batina, e a batina era um passo importante, porque ia para o seminário, onde se ficaria 1 ano para conhecer a congregação, porque no final do noviciado se faz os votos, pobreza, castidade, obediência, se liga a uma congregação, então eu tinha que fazer uma opção. E foi um momento, então, muito importante para mim, muito agradável. E eu cheguei à conclusão que, realmente, a minha vida deveria ser dentro desta congregação que foi fundada por um sacerdote francês, Padre Léon Deron, que faleceu em 1925 e que marcou e marca ainda muito a minha vida. Então, esse é um primeiro momento. Depois, outro momento que eu destaco, assim como decisivo, foi ir para a teologia. Isso, portanto, já depois do noviciado, teve a filosofia, que foi na minha própria cidade. Mas a teologia me marcou muito. Fui estudar em Taubaté. Taubaté é no Vale do Paraíba, uns 40 quilômetros de Aparecida e 120 de São Paulo. E o mais interessante é que eu comecei a estudar quando, poucos meses antes, havia terminado o Concílio Vaticano II, que foi decisivo e continua sendo na vida da Igreja. O concílio deu uma nova orientação à Igreja. Primeiro, fez a própria Igreja responder a pergunta: quem és tu, Igreja? Ora, o concílio tinha terminado dia 7 de dezembro de 65. E em 66, fevereiro, eu começo a estudar teologia com toda aquela documentos saindo, comentários, discussões. Foi uma fase muito efervescente, muito interessante. Depois, mais tarde, eu iria descobrir que esses momentos todos foram ainda mais importantes, que eu passei em Taubaté 14 anos de minha vida. Fui para estudar e os primeiros 10 anos de sacerdócio eu continuei ali. E hoje ainda tenho grandes amigos desse Vale do Paraíba. No começo do segundo ano de teologia, em 67, eu tive que fazer a opção aí definitiva para entrar na congregação. Então, dentro do meu programa de vida, seria eu ser religioso, depois seria ordenado padre, dentro da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Nunca pensei em ser bispo, nunca pensei que um dia teria que deixar a congregação, não no sentido do carisma, daquele impulso que me levou para ela, mas no sentido de que passaria a ter uma outra vida, como é a vida do bispo. Um outro momento marcante foi a ordenação sacerdotal. Terminados os estudos, estamos agora em final de 69, se tratou de agora vem a ordenação. E fui ordenado na minha cidade de Brusque, onde há uma igreja matriz de pedra belíssima. Quem conhece Brusque, quem conhece Blumenau, é o mesmo construtor alemão, realmente uma obra belíssima. E eu fui ordenado pelo bispo com quem eu iria trabalhar em seguida, nem imaginando que ia ficar 6 anos com ele como bispo auxiliar. Eu sentia que era um final assim importante da minha vida e um começo de uma outra fase muito importante. E eu fui rever lá é a igreja que a gente chamava luterana, então a igreja católica não está aparecendo aqui. Eu
eu fui pesquisar, a igreja fica mais para, ficaria aqui direito, para cá, no sentido. Eu fui pesquisar uma entrevista que eu dei em 69, e eu mesmo fiquei surpreso com como me identifico com aquilo que eu escrevi lá naquela ocasião. Eu dizia assim: ser sacerdote sempre foi difícil em qualquer época. Isso pela própria missão do sacerdote: pregar a palavra de Deus, oferecer o sacrifício e dirigir o povo de Deus. Trata-se, como se vê, de uma continuação da vida de Cristo. Melhor, de estar à disposição de Cristo para que Ele continue a exercer seu sacerdócio eterno através de nós padres. O que, a meu ver, se exige de especial do sacerdote hoje é uma redobrada generosidade, uma maior fidelidade à igreja e uma vida de oração mais intensa. Então, como eu disse, essa palestra pode não ser muito importante para você, mas para mim foi uma ocasião de eu me reencontrar com o meu passado. A partir dali, eu voltei para Taubaté, coisa rara, que normalmente, terminados os estudos de teologia, a pessoa era enviada, podia ir desde Minas Gerais ao Rio Grande, a congregação tem muitas casas, mas eu fui mandado para lá para trabalhar com jovens. 4 anos eu trabalhei exclusivamente com jovens. Foi talvez a fase mais bonita da minha vida em termos de aprendizado. Os jovens me ensinaram muito. E hoje eu vejo que muito do que eu sou, do que eu penso, do meu modo de agir, eu devo ao ensinamento deles, porque eles têm aquela sinceridade de hipopótamo. Dizem o que pensam, você, se gostaram de uma coisa, uma palestra sua, eles falam, se não gostaram, com a mesma simplicidade, eles dizem, e com isso vocês se sentem obrigados a ir melhorando e mudando. Eles foram grandes e bons mestres. E foi nessa fase com os jovens que acabei fundando um movimento que ainda perdura, que não se chama Movimento Shalom. Aqui em Salvador existe uma comunidade Shalom, cuja sede é em Fortaleza, é outra. Lá era só uma fase de passagem, de encontros, de retiros, e um movimento que atingiu realmente milhares de jovens de uma forma assim, que eu vejo ainda hoje, me encontro com eles se comunicam, e quando alguém me telefona e diz: ô Padre Murilo, já sei, é do jovem daquela fase, porque para eles ainda eu continuo padre, apesar dos 30 anos de bispo, quase 30 anos. Quando eu estava já 4 anos como padre, os colegas mesmos, mas não é essa, não é da nossa. Isso estava até agora do trabalho deles atual. Quando eu estava achando que ia sair de Taubaté, os próprios colegas me indicaram para ser o reitor da teologia. Na época havia uns 60 estudantes de teologia, uns 12 padres, e eu acabei sendo o superior daqueles que tinham acabado de ser meus superiores 4 anos antes. Mas é interessante que o relacionamento foi sempre muito simples. Eu vivi 14 anos nessa casa de Taubaté. Posso lhes testemunhar que nunca, em 14 anos, nunca eu vi uma falta de caridade explícita de um colega. Nunca testemunhei. Podia haver falhas, mas nunca. Era uma comunidade que se renovava cada ano, com alguns que chegavam, outros que saíam. Mas foi uma experiência de comunidade inigualável, realmente muito marcante. Depois, em 74, logo depois, um que tinha sido meu professor, reitor, foi eleito bispo de Taubaté, Dom Couto, José Antônio do Couto, até um processo agora para a beatificação dele. Ele ficou bispo e eu fui nomeado conselheiro da congregação. A minha congregação, na época, compreendia comunidades, como eu lembrava antes, do Rio, de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, com casas no Maranhão e casas no Mato Grosso. E, de repente, eu tinha que ajudar e participar da vida, da direção dessa casa. Dom José Antônio do Couto, um santo homem. E passei a ter outra visão.
pouco depois, quando terminam os estudos, terminou o meu tempo de reitor, normalmente nas congregações a gente é nomeado por 3 anos e pode ser renomeado 3 mais 3. Dificilmente há um terceiro período. Fui para Roma para estudar, passei 1 ano de estudos, espiritualidade, que foi ótimo para conhecer as dimensões da igreja, as dimensões de uma igreja que está presente no mundo todo. Quando eu tive que voltar, eu era vice-provincial e fui eleito superior provincial. Por uma congregação e numa província que tinha 203 padres, 20 irmãos, uns 500 seminaristas, e aí eu vi que a desvantagem de a gente ser careca, porque eles acham que a gente é mais velho, mais preparado, mais inteligente, e eu me via meio pequeno, como sou pequeno, eu via como eu sou. Mas os colegas sempre foram muito condescendentes, muito compreensivos, e uma coisa que eu havia aprendido com jovens, a importância de a gente trabalhar em grupo, aí as coisas ficam todas mais fáceis. E também a gente não pode se levar muito a sério. Em 85, eu estava começando o 2º período de superior provincial, veio a nomeação para bispo. Aliás, eu posso lhes contar como é que foi essa nomeação, que foi muito curiosa, porque já começou a se falar, você vai ser bispo e tal, mas eu achava que não tinha a menor condição, como ainda hoje acho. Mas aí, numa noite, eu recebi uma carta da nunciatura dizendo que o Santo Padre havia me nomeado bispo. Mas como eu já pensei, se um dia vier uma carta dessa, eu vou dizer que eu não tenho condições. Então também nem me preocupei. Na época, João Paulo II. Aí, eu fui dormir tranquilo. Aí, me acordei assustado com um pesadelo que eu tinha sido escolhido para ser bispo. Mas eu fiquei na dúvida, parece que foi, não foi, fiquei na dúvida, me levantei para ter certeza, e em cima da minha mesa estava a carta. Aí eu pensei, não vou dizer não tem condições. E já estava preparando mentalmente a carta, mas aí eu li uma passagem da carta de Paulo aos Romanos 9,16, que diz assim: a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Essa palavra foi decidida. Você, meu Deus, depende de Deus. Como é que eu vou dizer agora para Deus, olha, eu quero te servir, mas não desse jeito? Aí comecei a pensar, como é que eu vou me sentir bem fazendo um determinado trabalho, pensando, mas eu acho que Deus me quer para outra coisa. Foi aí que, depois de 3 dias de muita agonia e sofrimento, eu respondi ao Papa que aceitava e descrevi tudo isso. E aí eu prometi para ele, olha, nunca mais eu vou dizer não a qualquer convite, ou não vou duvidar. Mas nunca imaginei que fosse levar tão a sério, porque já depois disso mudei, já 5 vezes fui nomeado nesse tempo de bispo. Em primeiro lugar, eu fui nomeado para auxiliar de Florianópolis. Fiquei lá 6 anos, aí fui para bispo de Ponta Grossa, no Paraná. Quem conhece Ponta Grossa sabe, uma cidade assim, bem clássica, bem tradicional, um povo, é muito frio lá, quase 1000 metros de altura, muito vento, a tendência do povo se fechar, um povo muito bom, eu gostei muito daquele povo. A vermelha é mais para o norte, assim, a terra, ali é mais, não é tanto assim, à medida que vai para o norte do Paraná, aí sim, é mais pior. Aí em Ponta Grossa, eu estava muito bem, assim, que bom, agora eu vou ficar aqui, vai ser meu lugar. Aí veio a nomeação para Maringá. Maringá, para mim, assim, como obra humana, é a cidade mais bonita que eu já vi aqui no Brasil. Linda. Por quê? É uma cidade planejada. Na verdade, o grupo inglês que fez Maringá fez 70 cidades. E antes de fazer Maringá, fez Londrina. E quando Londrina já estava existindo como cidade, viram que tinham vários erros. Por exemplo, as ruas não eram avenidas, eram pista dupla, não havia árvores suficientes e a região muito quente. Então, fizeram Maringá sem os defeitos de Londrina. E, além disso, um povo muito agradável, um povo vindo de vários lugares, e me identifiquei muito, um povo muito alegre, muito para frente,
realmente muito entusiasta. E eu pensei, que bom, agora eu vou ficar aqui, a minha vida é Maringá. Recebi o chamado pela primeira vez, o pálio. Pálio é um colar de lã, um colar de lã feito com lãs de carneiro, que dia 21 de janeiro, dia de Santo Inês, jovens de Roma dão os carneirinhos para o Papa, as ovelhinhas são tosquiadas, fazem esse pálio, que é a expressão da unidade do arcebispo com o Papa. E no dia 29 de junho, o pálio, então, é entregue, quando é uma arquidiocese. Aí eu pensei, agora, meu lugar é Maringá. Aí, em 2002, veio a nomeação para Florianópolis, que é a minha arquidiocese de nascimento. E eu pensei, fui com tristeza, eu não queria deixar Maringá, mas bom, eu tinha dito ao Papa que estaria disponível, lá fui eu, para Florianópolis. Aí sim, estava lá, pensei, agora é o final de linha, porque o bispo, aos 75 anos, deve apresentar a sua renúncia ao Papa. E ele, às vezes, pode demorar um pouquinho, mas acaba aceitando. Então pensei, agora vou... Florianópolis é o último ponto dessa minha caminhada, quando veio a surpresa da nomeação para São Salvador da Bahia. Essas cartas do Papa, que vêm através da Nunciatura, elas são assim, dizem assim: o Santo Padre dignou-se nomeá-lo para a diocese tal e espera o seu assentimento para divulgar a notícia. O meu irmão mais velho, Marco Aurélio, quando viu uma dessas cartas, perguntou: Murilo, onde é que fica a liberdade da pessoa? Eu disse: não, total, pode dizer sim ou pode dizer sim, senhor. Bem, eu poderia terminar dizendo tudo é graça, mas eu prefiro sintetizar o meu pensamento e essas colocações dessas grandes etapas com aquilo que é fruto da experiência, que está sintetizado num pensamento de São João Evangelista, apóstolo evangelista, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. É interessante notar que João escreveu isso no final da década, do primeiro século, portanto, década de 90, provavelmente 95, 97. Foi o último apóstolo, é um dos últimos escritos. Quer dizer, em outras palavras, ele durante 60 anos, depois da morte e ressurreição de Cristo, ele percorreu o mundo, pregou, formou comunidades, e quando finalmente ele diz isso, e que Deus é amor, ele estava sintetizando uma vida. Tudo aquilo que ele tinha vivenciado, a definição para ele: Deus é isso, Deus é amor. E agora, como eu me sinto em Salvador? Eu tenho que cuidar aqui, porque se eu falar que não estou gostando, vocês saem correndo atrás de mim. Mas eu vou dirigir, para falar sobre isso, eu vou dirigir o meu pensamento para 3 momentos. Primeiro, quando foi divulgada a notícia que eu seria arcebispo aqui em Salvador. Eu soube no começo de novembro de 2010, mas a notícia só foi divulgada dia 12 de janeiro de 2011. E eu, naquela manhã que foi divulgada a notícia, dei uma entrevista para a Rádio Excelsior, onde eu dizia assim: ao receber a notícia de minha nomeação, lembrei-me da insistente pergunta de Jesus Cristo ao apóstolo Pedro: tu me amas? Lembrei-me também da solene afirmação do apóstolo evangelista João, que assumi 25 anos atrás como lema episcopal: Deus é amor. É o meu lema. Então, com temor e tremor, essa expressão é da carta de Paulo aos Filipenses, com temor e tremor, dei o meu sim ao Santo Padre. E explicava por que o meu temor. O meu temor se deve aos desafios desta, que é a Arquidiocese Primaz do Brasil, com uma rica história de 460 anos, e na época uma população de 3.300.000 habitantes. Hoje a nossa arquidiocese tem praticamente, segundo o censo, atualização do censo, em 2014, tem
3,5 milhões de habitantes, porque, além de Salvador e Lauro de Freitas, temos uma boa parte do Recôncavo. O tremor nasceu da consciência de minhas próprias limitações. E continuava: faço essa confissão na esperança de ser acompanhado, desde o primeiro momento, pela oração de cada filho ou filha desta arquidiocese primaz. Sem que momentos como esse, muitos se perguntarão, e realmente depois me perguntaram, quais são os planos do novo arcebispo? Porque as pessoas pensam muitas vezes que a gente vai assumir uma diocese, e é tipo assim um político que tem todo um plano de governo, que é divulgado na época da campanha. Não, eu disse assim, o que eu pretendo realizar nessa histórica arquidiocese? Eu lhe disse, confesso-lhes que tenho um plano: ouvi-los, conhecê-los e caminhar com todos. Estou procurando seguir isso, se estou conseguindo é outro problema. Não tenho projetos pessoais e seria temerário tê-los. Faço meu, isto sim, o programa da Igreja apresentado pelo Papa João Paulo II como um programa para o novo milênio. Ele disse que o programa da Igreja para o novo milênio deve ser a busca da santidade. Santidade. Então, a santidade é o caminho que juntos deveremos percorrer. E continuei: procurarei de 1000 maneiras proclamar a todos que Deus é amor. Como um apóstolo Paulo, peço-lhes desde já, e aí eu lembrei uma frase da segunda carta de Paulo aos Coríntios: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, tende um mesmo sentir e pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Então, essa é a primeira ideia que me veio para sintetizar como me sinto em Salvador. Como alguém que está aqui, escutando, aprendendo. E posso dizer que aprendi muito, posso ter ensinado pouco, mas a gente vai convivendo, tantas experiências diferentes que já pude ter nesses 3 anos e meio. Um segundo pensamento que encerra como me sinto, eu tirei da homilia do dia 25 de março de 2011, quando assumi a arquidiocese. Naquela noite, eu disse assim: muitos devem estar se perguntando, quem é este bispo que vem de um estado distante? O que pensa? O que nos traz? Limito-me a dizer-lhes que, catarinense da cidade de Brusque, muito devo à minha família. Daí a profunda ligação que tenho com meus irmãos, cunhados e sobrinhos, primos e primas. Posso lhes dizer que experimentei em minha própria vida qual o valor da família. E cada vez eu me convenço disso. Se a gente quer construir uma sociedade sólida, ou começa pela família, ou não começará. E por outro lado, nós estamos talvez atravessando tantas crises por falha da família. Eu, tempos atrás, visitei um local de recuperação de jovens dependentes de droga. Eram cerca de 30 rapazes de 18 a 26, 27 anos. E eu pedi que cada um contasse a sua história. Dos 30, 28 eram de famílias desestruturadas. Não quer dizer que de uma família boa, que sadia, todo mundo sai sadio. Às vezes, afinal, hoje a gente sabe que a influência da família na formação da cabeça de um jovem não é do meu tempo, por exemplo. Porque eu penso, a minha geração foi formada muito pela família. 70% da cabeça era feita pela família. 30% pelos colegas, meios de comunicação que eram fracos, por um professor aqui. Agora não, se a família conseguir formar 30% da cabeça do seu filho, do seu membro, levante as mãos para o céu, cante, porque já terá feito grande coisa. Mas que seja 30%, mas é essencial para o jovem sentir-se amado, seguro, em condições de enfrentar a vida. Então, eu não sei o que é nascer numa família desestruturada. Essa experiência eu não tenho. E me chama a atenção
que quando Deus quis enviar o seu Filho ao mundo, pediu muita coisa. Primeiro, a encarnação é uma limitação. O Filho de Deus se limita no tempo, no espaço. Depois, pediu nascer pobre, nascer numa gruta de Belém, ser perseguido, tendo que fugir para o Egito, que os seus pais levarem para o Egito. Deus pediu muita coisa, até a morte na cruz. O que Deus não pediu é que Jesus nascesse numa família desestruturada. Para mostrar, eu penso que a família é importante. E todo o esforço que a gente fizer para construí-la sempre será um esforço ainda insuficiente. E no dia ainda, aquele dia 25 à noite, eu perguntava, o que lhes trago? E continuava, meu lema episcopal sintetiza minhas convicções. Deus é amor. Sei que essa certeza é vivida nesta arquidiocese há 460 anos. Venho, pois, me unir a vocês nessa proclamação ao mundo. Quem quer que você seja, qualquer que tenha sido a sua história, há uma verdade que é mais forte do que qualquer outra. Deus o ama porque é da sua essência amar, ser misericordioso e dar a paz. Eu lembrava que esta proclamação se torna ainda tanto mais necessária quando se vive num mundo assim tão inseguro, as pessoas sofrendo tanto, tão inquietas e insatisfeitas. Em terceiro lugar, como me sinto, eu vou recordar o meu primeiro artigo que eu escrevi no Jornal à Tarde, cujo título era Posso Entrar? Depois de me apresentar e de antecipar, e de dizer, olha, eu vou apresentar minhas ideias semanalmente, não me sinto assim, me sinto livre para apresentar e você, leitor, se sinta livre para aceitar ou não. Não quero impor nada, mas quero ter o direito de apresentar aquilo que eu acredito que é um valor. E aí eu fui dizendo que à medida que as portas fossem se abrindo, eu procuraria aproveitar para nelas entrar. Aí escrevi que, diante da porta de sua casa, e naturalmente, da porta do seu coração, eu faço uma pergunta. Posso entrar? E esses anos todos, eu tenho sentido que as pessoas foram muito generosas comigo, foram abrindo as portas das suas casas, dos seus corações, e estamos aí, lutando. Me considero assim, não a pessoa mais adequada para estar à frente dessa arquidiocese, mas eu penso que Deus, Ele sempre nos surpreende e continua fazendo aquilo que Paulo fala, que Deus escolhe vasos de barro para neles colocar a sua riqueza. Então, se Ele escolhe, como diz Paulo, o fraco é para confundir o forte, para mostrar que se a gente consegue alguma coisa, não é por fruto do merecimento, das próprias capacidades, mas por pura gratuidade, bondade e misericórdia de Deus. Muito obrigado. Perguntas? Luiz Guilherme. O fundador da congregação era um francês, o que fundou a congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, Léon Dion. Não. A minha província foi fundada por alemães. Então, eu peguei alguns padres alemães, mas os últimos vieram na Segunda Guerra Mundial, então já os peguei bem idosos, assim. Pois não, Luiz. Meu caro arcebispo, com respeito e reverência, eu creio que este é um ambiente para acentuar o nosso carinho, a nossa amizade, a nossa cumplicidade com o Senhor. Imaginar que o Senhor esteja tendo nesses dias agradáveis, não me passa isso. Sobretudo pelos grandes desafios que eu sei que o Senhor tem. Me desculpe
imensamente constrangê-lo perguntando sobre o padre que foi assassinado lá em Itapuã. Nós estamos vivendo um momento de bastante perplexidade e dor, porque perdia-se um sacerdote, 50 anos de idade, 15 anos de sacerdócio, de uma forma violenta, e as notícias que eu tenho recebido da polícia, que o inquérito ainda não está concluído, não saberia dizer o que houve, tudo é a nossa pergunta. O que levou ao sair da missa, o que aconteceu depois até a morte. Para nós é uma incógnita. A polícia diz que deverá esclarecer em breve. Então, para nós, qualquer coisa que se fala é mera suposição. Não temos ainda elementos, só muita perplexidade. Isso. Paulo Aragão, você quer falar, Paulo? Por favor, deixa Paulo fazer um comentário a respeito do assunto. Senhor, é um prazer muito grande estar aqui com o senhor e gostaria de lhe perguntar como o senhor encara a ascensão de um Papa jesuíta ao Supremo Comando da Igreja e, surpreendentemente, o cunho progressista que ele está dando a essa igreja, dogmas que eram praticamente pétreos, estão sendo, pelo menos, discutidos nesse contexto atual. Como o senhor encara isso? Jesuíta e argentino, o primeiro latino-americano. Veja, eu penso assim, que foi muito importante para a igreja a eleição dele, de alguém que, eu diria assim, não está lá dentro do sistema. Alguém de fora, totalmente fora, sem compromisso nenhum com a estrutura. Porque aí com isso a pessoa se sente mais livre. Né? Eu me colocando assim no lugar, por exemplo, Dom Odilo, se fosse Dom Odilo, que trabalhou muitos anos lá, acaba adquirindo aquela mentalidade de cura, com todos os valores que tem, com as limitações que tem. Então, eu acho que a eleição do Papa, e me parece que foi isso que os bispos quiseram, os cardeais que o elegeram quiseram, escolher alguém fora, alguém assim de fora, que pudesse olhar um pouco as coisas de um outro ângulo, do que aquele que sempre estava acostumado. Eu vejo assim, ele tem, cada Papa tem uma característica, e ele tem acentuado muito a questão da misericórdia. Não uma misericórdia de indiferença, porque poderia parecer, bom, cada um faça o que quiser, está tudo bem, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Não, eu sempre lembro que Jesus foi profundamente, infinitamente misericordioso, mas diante da adúltera, ele a perdoou, lhe deu nova oportunidade, mas acrescentou, vai, não tornes a pecar. Não disse, olha, está tudo bem, o que você fizer, eu respeito a sua escolha, qualquer escolha está bom. Então, o que o Papa, a meu ver, está insistindo, é que há muitas maneiras de a gente abordar o mesmo problema. Uma, pegar de um lado o só legalista, ou do outro, espera, vamos ver como dá para fazer, ao menos para compreender a pessoa que erra. Porque a dinâmica da igreja é aquela de Cristo. Ser inflexível com o erro, erro é erro, pecado é pecado, mas compreensiva com o pecador, com aquele que erra, que tem toda a sua natureza humana, todas as suas limitações. Então, eu diria assim, o Papa Francisco tem acentuado muito, e insistido para nós acentuarmos mais, esse aspecto da misericórdia, em primeiro lugar. Depois, como ele disse agora na abertura do sínodo, na segunda-feira de manhã, ele disse, olha, se é para reuni-los aqui, cada um tem a liberdade de expor suas ideias. Não fique assim, senão a pessoa vai preso. Não vou falar isso porque o Papa pode não gostar, não vou falar isso porque aquele grupo pode não gostar. Exponham a ideia. Depois, diz ele, vamos juntos ver qual é, onde é que está a verdade. Eu acho que essa liberdade que ele deu também é importante, porque senão muita gente fica com uma ideia e fica amarrado, e às vezes aquela ideia pode não ser totalmente aprovada, mas pode ter um aspecto da verdade. Então, eu vejo assim, que ele vem completar muito Bento XVI. Bento XVI, eu sempre admirei muito, os textos dele, podem ter certeza, daqui a 200 anos, 500 anos, vão ser lidos, estudados e admirados. Era o homem
da palavra e da palavra escrita. Era uma pessoa, um grande teólogo, mas tímido. João Francisco é mais o homem assim dos gestos, mais do que da palavra. Então, um complementa o outro, e eu acho que ambos são importantes para a igreja. Não, você quer que ele dê uma palavra sobre o assunto? Paulo, você quer falar? Tá bom. Ok. Dom Murilo, na realidade é um agradecimento. Eu estava em uma celebração que o senhor presidiu em Florianópolis, quando do encontro das equipes Nossa Senhora, e foi uma homilia sobre a família. Nos deu o prazer de divulgar ela na sua coluna. Se ainda a tem, acredito que sim. Em 2009, se eu não me engano. E foi uma homilia sobre a família. Estavam ali, acho que 6.000 pessoas, 8.000 pessoas, todos da equipe, e que agora vai ser em Aparecida ano que vem o encontro. E foi uma homilia fantástica, ainda é comentada hoje em dia, quando das reuniões das equipes. Se possível, coloque em sua coluna da tarde. Teria que procurar para ver se encontra. Nessas passagens, muita coisa se perdeu, mas obrigado pela sugestão. A senhora? Eu gostaria, quer dizer, eu quero falar da minha felicidade de estar aqui, conhecendo um pouco mais sobre o senhor. Mas eu queria saber, assim, como é a sua rotina espiritual? Como é a sua rotina material também? Eu queria saber como é a sua rotina, tenho curiosidade. O meu dia normalmente está dividido assim, em duas etapas, de manhã e à tarde, no sentido que, de manhã, quanto possível, eu fico mais em casa, porque a gente tem e-mails, cartas para responder, palestras para preparar, artigos para escrever, mas acaba atendendo muita gente. Hoje mesmo tem entrevista com a Folha de São Paulo, vem uma televisão, vou lá me entrevistar, então o dia acaba sendo a manhã cortada, mas ao menos é um espaço que eu tenho mais livre. À tarde, normalmente, eu atendo as pessoas na Cúria, a partir elas marcam a entrevista, dão um motivo e tal, então a gente atende. Também tem um atendimento dos padres, e à noite acabo dormindo muito tarde, porque é a hora que eu tenho para leitura, ou até para escrever aquilo que eu... Porque eu acho interessante aqui na Bahia, que todo mundo fala que o baiano é calmo, calmo. Eu não vejo essa calma aqui. Na hora de cobrar as coisas, eu nunca vi um lugar onde cobro tão e quero tudo para amanhã, e tudo pronto, e se a gente não responde um e-mail que mandaram de manhã, não respondeu até a tarde, telefone, como é que é? Não recebeu e-mail. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma vida um pouco corrida. E, agora, também tem os bispos auxiliares com quem eu devo me encontrar. Como eles, no momento estão morando comigo, fica mais fácil, que nas refeições a gente acaba conversando bastante. Quando eu não tenho missa à tarde em alguma comunidade, aí celebro de manhã. Tem umas religiosas que moram lá comigo, moram lá. Senão, acabo celebrando muito fora. Tem semanas que toda semana, todo dia, tem celebrações fora. Porque são 110 paróquias, então a gente sai muito para visitar, para ver, porque nada como ver os problemas em loco. Então isso exige também muita saída assim, de casa. Então eu sempre digo que se há uma coisa que bispo não pode reclamar é de monotonia. Cada dia é diferente. Sim. Muito simples, assim, no sentido. Bom, de manhã é o espaço que eu tenho maior para oração, à tarde procuro ter meus momentos, mas mais assim, eu também, até por necessidade de saúde, eu caminho, quando eu caminho, então, aí eu rezo o rosário, caminhando 1 hora. E à noite gosto de ficar na capela, que está bem perto na entrada da minha casa, quando às vezes não caminho, então rezo dentro da capela. Tem o ofício divino, que é nas várias horas do dia, que obriga a gente a voltar o pensamento ao Senhor, além da Eucaristia diária. Né? Nelson, peraí. Pega. Paulo vai falar, eu sei. Nelson levantou a mão. Ok. Nelson Brandão. Dom Murilo, hoje eu acho que é dia de festa, que acho que todos nós aqui estamos festejando realmente conhecer a vida do Senhor, que deve ser uma vida rica, como mostrou. Mas eu tenho uma grande preocupação. Eu vivencio a todo momento o crescimento dos evangélicos. Eu fico preocupado porque isso, inclusive, tem tido uma grande influência política partidária. Eu pergunto ao Senhor,
onde foi que a igreja, não digo que errou, onde foi que a igreja cometeu talvez um lapso de não estar mais presente, entendeu? No meio da comunidade, de um modo geral? Porque se a igreja, ao meu ver, posso estar enganado, tivesse realmente uma modificação como deveria ser já há muitos e muitos anos, agora está tendo. Entende? Eu acho que o crescimento dos evangélicos não seria de uma forma como está sendo tão grande. Muito obrigado pela resposta. Vejam, eu penso que o grande problema é que a igreja não deu importância aos novos meios de comunicação social. Nós achávamos que com o púlpito atingimos todo mundo, porque uma homilia do padre de domingo era comentado, tal. Começou a entrar a rádio e nós não demos importância. Quantas emissoras de rádio nas mãos da igreja foram vendidas por preço de banana? Em Salvador eu soube de 2, ao menos, que estavam na mão dos paulinos e simplesmente se passou. Não se acreditava, achava que isso é desgaste, é gasto, não se olhou como investimento, como formação de consciência. Então, e com a televisão a mesma coisa. Quer dizer, a igreja chegou muito atrasada. Então, eu diria que foram até os evangélicos que nos abriram os olhos e mostraram, olha, é por ali que a gente atinge hoje a maioria das pessoas, que elas não vêm mais na igreja, muita gente. Mas o rádio, através do rádio, a mensagem pode chegar dentro da casa, pode chegar no carro. Então, eu penso que a igreja está pagando o preço de não ter valorizado devidamente esses meios no justo momento. A segunda observação, quanto à política partidária. Quer dizer, a gente sabe que há grupos religiosos fortes que, para eleger um candidato a deputado, acho que a igreja nunca vai entrar por aí, não é? Porque a igreja não quer estar presente no mundo, na nação, como um poder, mas como um serviço. Incentiva os católicos, sim, a se candidatar, entrar em partido, melhorar os partidos e votar em candidatos adequados, mas não cabe à igreja lutar, vamos ter o nosso candidato, mesmo porque, na hora que a gente escolhesse alguns, haveria uma divisão muito grande. Porque nós não estamos acostumados a dizer que é o pastor que escolhe o candidato, apresenta-o como ungido de Deus e todo mundo se sente na obrigação quase de fé. Eu me lembro uma experiência que eu tive quando eu cheguei em Maringá. Eu tomei posse em junho de 97, e em outubro do ano anterior havia havido eleições para vereador. E um grupo de leigos, do Conselho de Leigos, resolveu fazer uma lista de bons candidatos católicos. E fizeram uma lista de uns 20 pessoas, mas só que deixaram uns 150 fora. Nos 5 anos que eu morei lá, eu não soube, só soube de um nome dos 20. Agora, soube o nome de todos os outros que não estavam na lista, porque a igreja me discriminou, porque eu não fui eleito por causa disso. Quer dizer, aí a gente vê que o partido é realmente uma parte, e nós temos que, como pastor, trabalhar pelo conjunto. Senhora. Não esqueci não. Dom Murilo, primeiro da minha alegria também, né, pela oportunidade de estar aqui com o senhor, lhe escutando, mas eu fiquei curiosa, porque o tema de falar um pouco sobre sua vida, como mulher, como mãe, eu queria saber um pouquinho mais da sua intimidade, do exemplo que foi a sua mãe na sua vida, porque ainda que o senhor visse a malinha, a saída do seu irmão, mas eu fico pensando nos idos do seminário, o que lhe marcou o exemplo, sobretudo da sua mãe, na sua vida. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Tá bem. Primeiro, eu sou de uma família de 9 irmãos, eu sou o 6º, eram 5 mulheres, 4 homens. Agora já faleceram 4. E a minha mãe é descendente de açorianos, que lá por 1750, 1760, chegaram 5.000 açorianos no litoral catarinense. E eu sou desses ramos, que deu origem a Nereu Ramos, esses políticos. Nereu Ramos era primo irmão do meu avô. Então, a minha mãe era de uma fé católica muito forte, daquela açoriana, uma pessoa de grande convicção e conhecimento. Até
ela pensou em ser carmelita. Mas depois não encontrou nenhum Carmelo, ninguém soube informar, por isso se casou. Quando foi para se casar, o meu pai de família luterana, de convictos, ainda hoje, e ela colocou algumas condições para o casamento. Só se casaria na igreja com ele, se fosse na igreja católica, se os filhos fossem batizados e educados na igreja católica. Bem democrática, minha mãe. E meu pai aceitou, porque ele viu que senão ela não se casava, era uma mulher de princípios. Então a influência dela em minha vida foi muito grande, assim, muito, é uma pessoa muito culta, minha mãe, era diretora de escola e falava muito e se expressava muito bem, como meu pai era inspetor escolar, minha família é ligada à educação. Então foi uma experiência muito grande e eu vi que para ela foi muito dolorosa a minha saída para o seminário. Mas eu sempre tive grande contato e Deus me deu essa graça. Quando eu fui bispo auxiliar, os dois estavam vivos. Então eu fiquei em Florianópolis 6 anos e ao menos toda semana eu arrumava um pretexto para ir trabalhar em Brusque, para passar, para visitá-los. Então foi um presente, eu acho que Deus deu, não só para mim, que foi muito bom, mas para eles, por tudo aquilo que tinha sido na minha vida. Paulo. Dom senhora, desculpe, depois Paulo. Desculpe, eu não tinha visto. Murilo. Meu nome é Marlene e uma coisa que eu queria saber do senhor. Quando o senhor chegou logo aqui em Salvador, foi em janeiro, depois em março, teve a camada penitencial. Eu estava lá, eu morrendo de pena do senhor, branquinho e daquele sol. Eu disse, meu Deus, será que ele vai andar até o Bonfim? Aí o senhor foi devagarinho e chegou lá. Entendeu? E agora eu estou achando que o senhor está bem moreninho, igual os baianos. Outra coisa que eu queria dizer, que eu tenho um vizinho, que ele não é católico, ele não tem uma religião, mas todo domingo lê o que o senhor escreve. E ele diz assim, Ave Maria, como está modificando a minha vida. Obrigado. Quanto à caminhada penitencial, eu me lembro que quando eu cheguei ali, eu estava vendo o Bonfim lá longe, caiu um pé d'água que eu pensei, eu vou ficar sozinho, todo mundo vai me abandonar, mas nada, todo mundo ficou parado, tal. E quando parou a chuva, bateram palma. Foi a primeira vez que eu vi bater palma eu não sabia se para a chuva que tinha caído, para o sol que estava aparecendo logo em seguida. Mas foi uma experiência muito interessante. O senhor falou que ia devagarzinho. Na última peregrinação lá, caminhada, me pediram, por amor de Deus, Dom Murilo, vá mais devagar, que as velhinhas não estão conseguindo acompanhá-lo. Paulo. Bem, primeiramente eu queria registrar o prazer que eu tive de assistir a palestra do senhor e observar que não vi ninguém bocejar aqui. E uma outra que eu vou falar é que um filme em que registra o caso que o nosso amigo aqui falou da última missa celebrada por esse padre que foi assassinado, em que ele combate veementemente o PT e no final ele diz que se acontecer alguma coisa a ele, se ele morrer, foi por causa do PT. Não sei se o senhor teve conhecimento disso. Não, olha, sinceramente não vi nada nesse. Eu recebi isso. Não. Precisa muita prudência. Como? É necessário prudência. em relação Não. Hoje, com os artifícios da montagem, tudo é possível. Eu não, realmente acho que não. Eu, olha, nem tenho ouvido, nem vi, não. Acho que não tem. Não pode. Olha, não é do. E não é do estilo dele também, do padre. Não era do estilo dele. Ok. Olha, hoje, com esse termo de imagem, realmente tem que cuidar. Bartolomeu, por favor. Boa tarde, nessa altura. Eu sou Bartolomeu Rebouças, professor da Universidade Católica. E já nos vemos em duas ocasiões que eu gostaria de retomar aqui. Primeiro, um estudo que o senhor fez na Academia de Letras da Bahia sobre Dom Avelar, né? Uma referência biográfica à presença de Dom Avelar anteriormente aqui.
E no segundo momento, quando o senhor foi, e não citou hoje, o senhor foi agraciado com o título de cidadão soteropolitano. Numa outra circunstância, nós nos encontramos na posse do nosso reitor, Padre Maurício, e já naquela ocasião, nessas 3 ocasiões, eu fiquei muito bem impressionado. De onde é que vinha essa força, de onde é que vinha essa coragem de lidar com algumas questões estruturais na cidade como um todo e na educação. Agora, eu fiquei feliz em saber que seus pais eram educadores, né, de origem, e talvez a minha curiosidade comece agora a ser atendida nesse sentido. Eu queria dar os parabéns ao senhor pelo olhar para a educação, né, e olhar a nossa universidade com a importância que ela tem na comunidade, e que certamente o conjunto de gestores que estamos lá lidando com isso pode oferecer para a sociedade como um todo. Parabéns. Eu concordo, senhor. Acho que o CSAL tem uma grande dívida com a cidade, um grande compromisso, e tem condições. Eu acho que a sociedade tem direito de esperar mais, e eu tenho boa esperança nesse aspecto. Por favor, a senhora. Eu sou Ana Rita, médica. Eu tenho observado com uma certa preocupação um avanço cada vez maior de ideais socialistas e comunistas na sociedade, com detrimento das liberdades pessoais. Como é que a igreja está orientando os fiéis em relação a isso? As liberdades... Veja, eu penso assim, a igreja tem consciência seguinte, ela está dentro de uma sociedade, o que ela se sente no direito é de apresentar seus pontos de vista, sabendo que muitas vezes não vão ser aceitos. Mas o que eu estou preocupado é que muitas vezes estão querendo cercear esse direito da igreja, como com aquela história de que o Estado é laico, que parece laico significa ateu. Portanto, qualquer ideia religiosa não se coaduna com isso. Então, o que me preocupa, às vezes, umas certas ideias totalitárias que há um pouco na nossa sociedade que vão entrando, que parece assim, só tem direito de se expressar quem pensar como eu penso. Eu penso que é o contrário. Eu acho assim, a igreja é um dos sujeitos da sociedade, ela quer apresentar um pouco naquela linha de Jesus, que ensinava e depois dizia, se alguém quiser me seguir, siga. Como que diz? Olha, é por aqui. Agora, como que diz? Se alguém não quiser, a opção é sua. Então, penso que essa é a função da igreja, ter direito de apresentar as suas ideias e convicções e ao mesmo tempo, respeitar esse direito de outros. Como aqui, a gente vive aqui numa cidade onde as ideias são muitas, claro, e nem podia ser diferente, não só pela população, mas historicamente, aqui começou tudo, tal. Eu não tenho preocupação de que outros grupos expressem e defendam suas ideias. Mas o que eu fico, às vezes, surpresa é que quando a gente expressa uma ideia, querem calar a boca da gente, como se não tivesse direito, como se isso fosse... Quer dizer, essa democracia, entre aspas, que eu acho meio curiosa, que é muito falha. Então, eu penso assim, temos que apresentar, dar direito a apresentar, agora que, por amor de Deus, ninguém queira calar a nossa boca. Perguntas? Encerramos, Marcos. Quer falar? Dom Murilo, no processo de caminhar de qualquer ser humano, sempre é um desafio. É um desafio independente de ter valores, princípios no dia a dia, é uma pressão, é um momento de mais fé, de menos fé, é um pensamento equivocado. No seu caminhar, como é que o senhor gerencia alguma dica que o senhor nos daria no sentido para gerenciar esse processo? Olha, eu penso que o grande desafio hoje na vida é se ter ideias claras. O que eu quero, e aí os meios também vão surgindo. Eu vejo assim, com muita preocupação isso, às vezes uma falta de clareza. Que valores eu quero defender na minha vida? Porque eu penso que os mártires nos ensinaram, eles tinham uma ideia clara. Jesus Cristo e tal. Mas aí você tem que renunciar porque senão vai morrer. Tudo bem, morro, mas não cede. Então, eu acho que quando a gente sabe o que quer, sabe onde quer chegar,
é mais fácil chegar, é mais fácil tocar adiante. Aí os problemas fazem parte. Eu nunca me coloquei no problema, puxa, sou bispo, tem tantos desafios aqui, desafios ali. Para mim é para trabalhar, é para enfrentar e vamos adiante. Mas porque eu penso, é minha missão de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho muitas vezes vai significar isso, ser firme numa convicção, como diz Paulo a Timóteo. Insista, diz Paulo a Timóteo, insista, ensina, quer agrade, quer não agrade. O mal que eu vejo é que nós estamos numa sociedade em que todo mundo quer agradar todo mundo, quer fazer média, ninguém quer colocar o rosto para bater. E aí fica essa coisa vazia, assim. Então acho que tem que... Eu não me importo. Eu penso assim, se alguém não aceitar a minha ideia, eu respeito. E se quiser me calar, bom, mas espera, eu vou continuar falando, porque eu acredito nisso. Ah, mas com isso... Uma vez eu escrevi um artigo, alguém me escreveu, mas com isso você vai perder o seu nome aí perante a comunidade de Salvador. Eu disse, olha, se perder problema, não é tudo, eu não tenho problema, eu estou convicto disso e vou continuar defendendo. Então, Murilo, eu vou fazer uma pergunta com, primeiro, uma citação do Eclesiastes. É um tema fascinante, que é Vanitas vanitatum et domina vanitas. A primeira pergunta é, o que é a vaidade? E estendendo um pouco a pergunta de Sérgio, dizem que Madre Teresa de Calcutá, em alguns momentos na vida dela, ela passou por grandes provações, grandes dúvidas. Juntando um terceiro componente de um livro recente lido sobre o poder do hábito, ele fala sobre o AA, dizendo que é reconhecido mundialmente como uma instituição que tem conseguido resgatar muitas pessoas viciadas e que muitos recaem, e que essa quantidade de pessoas que recaem é reduzida quando é agregado o componente religioso, acreditar em algo. Como é que o senhor lida com a sua vaidade e com essas tentações que fazem parte do cotidiano sobre o aspecto pessoal? Porque, sobretudo, sendo religioso, sim, se já está mais próximo, mas elas devem ser ainda maiores, né? Eu penso que, como se diz, o Eclesiastes falava, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E eu não estou falando de roupa, não estou falando de aspecto físico, eu estou falando da essência de vocês querer chamar a atenção a todo preço, a toda prova. Que é uma das grandes tentações do ser humano. Isso realmente, e é um perigo porque a pessoa se desvia. De a pessoa começar a acreditar, por exemplo, nos elogios. Então, por exemplo, eu falava uma vez, fui receber um prêmio em Florianópolis, mas eu sabia que eu não merecia aquele prêmio. Mas também quando eu olhei ao redor os outros que estavam recebendo, não eram nada melhor do que eu. Então eu pensei, como a gente às vezes pode se achar melhor porque os outros julgam a gente melhor. Então, em primeiro lugar, o pensamento que os outros têm sobre a gente passa. E depois é um pensamento muito superficial, porque vem às vezes uma coisa que a gente fez, mas não conhece às vezes ou a motivação ou a nossa interioridade. O pensamento que a gente tem sobre si mesmo pode ser perigoso também. Ou a pessoa pode se desvalorizar muito e ficar depressiva, ou supervalorizar e ficar orgulhosa, vaidosa. Penso que o grande desafio, isso eu procuro fazer com exame de consciência, o que Deus pensa de mim? Ele que vê o todo. Porque é o único pensamento que vai resistir ao tempo. Uma pessoa morre, não leva os títulos, não leva as medalhas, não leva a poupança, não leva nada. Leva a verdade da sua vida, o bem que fez. Então eu penso que a gente teria que se colocar mais nesse olhar da eternidade. Aquilo que São Luís Gonzaga perguntava, diante de qualquer ação, o que é isso para a eternidade? O que vai ficar? Então, depois eu vejo que a vaidade estraga muita coisa, inclusive dentro da igreja. Coisas que começam bonitas numa pessoa, num grupo, num movimento, vai entrando esse sentimento e como se perde? Perde a comunidade, mas a pessoa sempre fica achando que é melhor do que ela realmente é. Então o grande perigo na sociedade de hoje é isso, a pessoa viver de títulos e achar que ela é melhor porque todo mundo a louva. Mas isso para a eternidade, o que vale? Eu acho que a gente, no meu trabalho, a gente se defronta muito com a morte, e isso me faz pensar muito. A morte tem... Mas não é que agora, porque eu tenho 71 anos, ela sempre esteve muito presente em minha vida. Talvez porque também perdi irmãos assim muito cedo, então aquilo me fez sempre me questionar muito. O que sobra disso tudo?
Eu acho que eu entrei na igreja, eu devo procurar servi-la. Se eu ganho um título, mas não é em função do meu serviço, mas não é que eu fiquei melhor e mais santo porque eu fui nomeado arcebispo de São Salvador da Bahia, primado do Brasil. Isso que eu não me conformo. Se com o título viesse mais santidade, mais sabedoria, ficaria até contente, mas não vem. Então a gente continua sendo o que é, com o título pomposo que recebe. Ô Murilo, eu tenho um filho de 12 anos. O assunto que o senhor chamou a atenção me incomoda quase todo o tempo. Eu acredito que os governos falharam, não só na questão, principalmente na questão da segurança e na questão da educação, quando se fala da graduação, mas de ter um movimento cultural, uma coisa que dê ao jovem uma razão além da formatura, do ganhar o dinheiro, que é o que está sendo muito valorizado hoje, não só aqui no Brasil, mas ganhar o dinheiro faz com que as pessoas procurem os atalhos para ganhar esse famoso dinheiro para se sentir alguém. Ou seja, o trocar o ser pelo ter. A minha pergunta é para me ajudar. Criar uma criança hoje é muito difícil. Além da religião, além de mantê-lo no temor a Deus, que outros conselhos o senhor daria? Você falou uma coisa verdadeira, porque a leitura de hoje tem a liturgia das horas, tem a parte de leitura de uma carta de Paulo a Timóteo, ele diz isso mesmo, que o dinheiro é a fonte de todos os males. Então, e a sociedade é toda voltada nisso. Eu penso que aí vale muito o testemunho. Porque, como eu digo, o seu filho vai sofrer influência dos colegas, dos professores, da revista, da internet, da televisão, mas pode até, às vezes, não aceitar imediatamente a sua proposta, que mais do que por palavras será dada pelo exemplo. Uma vez em Maringá, eu fui dar uma palestra para pais, na Semana da Família. E como quem organizou a palestra teve a feliz ideia de saber, puxa, mas às vezes o pai não vem porque tem crianças. Então eu dizia para os pais, podem trazer crianças e nós vamos cuidar das crianças. Então enquanto eu dava a palestra para os pais, as crianças estavam lá com as catequistas. Aí no final, na hora que estava terminando, eles levaram lá dentro que elas foram apresentar um canto. Aí coloquei elas diante de mim, os pais ali, eu disse, agora vocês vão fazer tudo o que eu faço. Melhor, vão fazer tudo o que eu falo, tudo que eu ensinar vocês repetem, tá bom? Tá bom. Coloque a mão na cabeça, coloque no peito, coloque para baixo, coloque a mão agora nos olhos. E eu coloquei aqui. Todos colocaram aqui na boca. Aí eu disse, está vendo? As crianças fazem o que a gente faz, não o que a gente ensina. Então, acho que o exemplo é fundamental, realmente. É o que fica. Basta a gente lembrar da memória do próprio pai, da mãe, ou de um avô, de uma avó. Podemos não nos lembrar de palavras, mas daquela figura, daquela linha de vida. Então, eu diria assim, o testemunho é essencial. E isso fica. Pode até, às vezes, o jovem se desviar, mas ele tem um parâmetro. Pior é um jovem que não tenha modo de comparar, porque nunca teve alguém que orientasse. Esse realmente vai, só por uma graça especial de Deus, vai encontrar o seu rumo. Então, eu diria assim, o testemunho de autenticidade, de coerência, é a melhor herança que um pai deixa para o filho. Dom Murilo, Deus o abençoe e que lhe dê vida longa no seu exercício. Não sei o que o Santo Padre intenciona, mas fique mais tempo conosco. Queremos tê-lo mais vezes, queremos vê-lo cada vez mais integrado na nossa paróquia. Obrigado. Está aqui uma lembrança para ajudá-lo a controlar o seu tempo, que é disputadíssimo. Obrigado. Deixa eu virar aqui, que nosso fotógrafo vai querer nos fotografar juntos. Vamos fazer os ajustes. Muito obrigado.